Vamos lá na nossa mensagem de hoje, 2 Samuel 23. Eu falei com você que nós iríamos falar, não sei se eu disse para vocês, que nós iríamos falar como se mostra, como se faz um valente. Valentes não nascem prontos. Valentes são feitos. Valentes são conquistadores, irmãos. Pessoas que conquistam. Nós nascemos predestinados às conquistas, mas nem todo mundo que nasceu é um conquistador. Você pode ver que dentro da casa de Deus tem servos de Deus que não conquista nem o sono. Às vezes o cidadão deita e não consegue dormir de tanta perturbação. Saúde, prosperidade, paz, família. A pessoa não consegue conquistar nada, porque nós temos um conceito distorcido daquilo que nós precisamos fazer. Nós achamos assim que é só aceitar Jesus, e Jesus vai abrir as portas, e automaticamente a nossa vida tudo muda, e tudo fica, o que era espinho se transforma em rosas automaticamente. E não é assim que a coisa funciona. Se você pegar, por exemplo, um pouquinho atrás, acerca destes valentes que Davi tinha, eles eram homens amargurados de espírito, eles eram pessoas endividadas, eles eram pessoas tidas em Israel como se fosse o protótipo de um fracassado. Eram aqueles homens ali. Eles foram encontrar com Davi numa caverna, que a Bíblia chama de caverna de Adulão, porque esses homens não tinham lugar nem para eles viverem. Eles foram morar numa caverna com Davi. E dali, daquela caverna que surgiu esses grandes campeões. Essas pessoas que fizeram história, essas pessoas que marcaram, fizeram feitos, realizaram coisas poderosas, saíram do anonimato. Eram pessoas que até então ninguém se ouvisse falar. Você conhece o fulano? Não sei quem é não. Ah, sei sim, aquele maluquinho, aquele doidinho, aquele revoltado, aquele viciado, aquele destruído, aquele miserável, aquele que, enfim, aquele fracassado, aquele doente. E você vai vendo, por exemplo, Bartimeu era conhecido como cego. Aquela mulher de Marcos 5, ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Nem o nome dela é mencionado. Quando eu ouvia falar, sabe qual é aquela mulher que está sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue? Sei sim. Todo mundo conhecia. A mulher encurvada, não cita o nome dela, mas todo mundo sabia. Você sabe quem é aquela mulher encurvada? Ah, sei, conheço sim. E ela está aqui há 18 anos que ela está assim. Sabia até a história da mulher. Então, pessoas desta forma, e talvez seja a sua história, as coisas para você não andam tão bem. O que eu faço para mim poder mudar? Vamos lá. Diz assim, olha, no capítulo 23 de Samuel, versículo de número 9, diz assim: E depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Veja só, esse cidadão, chamado Eleazar, quando os filisteus vieram contra uma guarnição de Israel que estava neste local, todos que estavam com ele fugiu. Ficou ele sozinho. Todo mundo perna para que te quero. Tem gente que na hora do aperto
que na hora da dificuldade, a pessoa vai te dizer assim: sinto muito, fulano, o que eu podia fazer, eu fiz. Mas, infelizmente, não dá mais. E assim a pessoa se retira. E ela vai deixar você, ou para você morrer sozinho, a míngua, ou para você se virar sozinho. Às vezes, dentro disso, estão seus melhores amigos. Às vezes estão seus próprios familiares. Eles não vão te dar o apoio que você precisa. E quando você olha e vê que as pessoas saíram de perto de você, que as pessoas te deixaram ali sozinho, a tendência humana é que você também se retire, é que você também se entregue. Já que não há quem me ajude, pelo menos a carregar essa cruz, já que não há quem me ajude, pelo menos a tratar do problema, alguns fazem até estas orações, como fez um grande homem de Deus, um profeta do Senhor, dos melhores, chamado Elias. Na hora que ele viu o aperto, na hora que ele viu o negócio caindo para cima dele, a ameaça da morte rondando a sua vida, ele fugiu, sozinho para o deserto. Ele disse para Deus: Senhor, chega, eu não sou melhor do que eles. E Deus vem para ele e faz a ele uma pergunta: Elias, o que você faz aqui? Ele diz: Senhor, só eu fiquei, mataram todos os teus profetas. Eu fiquei só. Chega, tira a minha vida, não dá mais. E Deus virou para ele e disse: Elias, ainda tem 7.000. Só porque eles não estão do teu lado, não significa que você esteja só. Às vezes tem pessoas que elas querem a sua presença física. Tem gente, por exemplo, que eles querem que o pastor vá até a casa deles. E que ali ele faça uma oração, coloque lá um óleo, uma unção, uma consagração e faça tipo alguma coisa assim. Ou então que o pastor pegue ali alguma coisa, que seja um ponto de contato, uma farinha ungida, um sal, alguma coisa, que saiu dali, uma veste, uma peça de roupa que saiu do pastor, e o pastor então estar ali presente por meio daquele objeto. Não é desta forma, irmão. Às vezes tem batalhas que Deus vai deixar você travar elas sozinhos, fisicamente, mas espiritualmente você não estará só. O apóstolo Paulo, ele disse isso para a igreja de Corinto, lá no capítulo de número 5, você pode pegar, por exemplo, depois e ler, na primeira carta. Ele disse isso, que juntamente com eles, embora de corpo ele estivesse ausente, espiritualmente ele estava presente. Ele estava unido com eles na oração, para que eles pudessem fazer aquilo que era necessário eles fazerem, embora Paulo não estivesse fisicamente com eles. Da mesma forma, o Senhor Jesus também nos afirmou dizendo que se nós guardássemos a sua palavra, vivêssemos os seus mandamentos, ele não nos deixaria e nem nos desampararia. Fisicamente, às vezes você pode estar diante do problema sozinho, mas espiritualmente Jesus está com você na sua batalha. Nós não temos e Deus não perdoa a nossa desistência justamente por causa disso. E Ele considera a nossa desistência falta de fé. Por isso que diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Ele não vai me dar alegria. Se você se entrega, se você deixa de lutar, se você deixa a batalha sem menos ter travado ela e você já entregou-se à derrota, Deus não tem prazer em você agir desta forma, em você agir desta maneira. Se o Eleazar, quando todo mundo fugiu, ele tivesse ficado só,
ele tivesse também fugido, Deus não teria operado este grande livramento. Você pode ver, por exemplo, que Jó, diante do que ele sofreu e ele passou, fisicamente, ele passou tudo sozinho. A mulher dele e os filhos tinham morrido. A mulher dele disse para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Jó, não tem jeito para você, meu filho. Eu até entendo, isso é um entendimento meu, que o que ela não queria ver era ele sofrer daquela forma como ele estava sofrendo. O desespero do ser humano diante do sofrimento, às vezes leva a pessoa a preferir a morte, para acabar com a dor, para acabar com o sofrimento, ao invés da pessoa se armar, de ânimo, de disposição, e a pessoa lutar, porque Jó, por exemplo, quando a mulher vem e diz para ele desistir, ele diz: como fala uma louca, como fala o pecador, assim fala você, porque desistir, irmão, a pessoa ser valente não é ela ser brava não. Tem gente que acha que ser valente é você ser aquela coisa assim, não sei o quê, aquele negócio ali. Não, ser valente é você nunca desistir dos seus ideais. Ser valente é você não desistir de seu alvo. Ser valente é você não se entregar nas dificuldades, que elas virão. Jesus nos avisou disso. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. O que ele está falando para mim, para você? Ele está dizendo: olha, o que você está enfrentando agora eu já enfrentei. E eu enfrentei e venci. E enfrentei e venci porque eu não desisti. Se eu não tivesse enfrentado, também não venceria. E ele fez isso para mostrar para nós que é possível você vencer, porque você vai obrigar Deus a operar o livramento quando você não retrocede. Por isso que o salmista diz, o apóstolo Paulo diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós, o povo de Deus, o cristão, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele não é daqueles que retrocedem, porque quem retrocede, retrocede para perder. Mas quem conserva a sua fé e enfrenta a sua adversidade, alcança a sua vitória. Alcança a bênção de Deus, alcança o livramento de Deus. Mas o seu corpo e também as forças espirituais do mal e também os incrédulos, eles vão dizer para você: fulano, você acha que tem jeito para isso? Fulano, você acha? Você não está perdendo seu tempo? Fulano, você podia... É melhor você desistir, se entregue logo. É melhor você largar isso para lá, isso é muito difícil. Por isso que Jó, mesmo diante da sua desgraça, do seu sofrimento, da sua derrota, do seu fracasso, Jó dizia para si mesmo: ainda que ele me mate. Quem, Jó? Ainda que Deus me mate, eu vou confiar nele. Eu não vou jogar a toalha. Eu não vou desistir da minha saúde. Eu não vou desistir da vida. Eu vou me apegar com Deus. E foi com Deus que ele se apegou, porque ele dizia: porque eu sei que o meu Redentor por fim se levantará sobre a terra. Ele disse: eu não sei quando vai ser, eu não sei que hora vai ser, mas a hora que ele levantar, eu estou aqui pronto para olhar para ele em pé na minha frente. Eu não vou me entregar, eu não vou ficar aqui prostrado, eu não vou ficar aqui entregue ao sofrimento e à dor, enquanto isso está acontecendo. Ele lutou. Jó foi valente porque ele não desistiu. Assim, nas Escrituras Sagradas, Números, capítulo de número 13, diz assim, olha, Números, capítulo 13. Posso ler? Sim ou não? Enquanto você abre aí, lá em Números, capítulo de número 13, nos conta a história de quando Moisés, o Senhor Deus mandou que Moisés pegasse, Moisés pegasse 12 espias, um representante de cada tribo,
um dos líderes. E na época o Calebe era líder da tribo de Judá. O Josué era líder da tribo de Efraim. E ele mandou que eles fossem até a terra de Canaã e espiassem, e visse se a terra era o que Deus havia falado, e que eles trouxessem fruto para provar que a terra era realmente o que Deus havia dito. Aquilo ali era para dar ânimo para o povo. Irmãos, eles foram lá e espiaram. Ficaram 40 dias espiando a terra. No final dos 40 dias, eles voltaram com relatório. O relatório começou dizendo: a terra é realmente conforme Deus falou. Ela mana leite e mel. Aí vem o porém. Mas os moradores desta terra devoram os seus adversários. Deus não perguntou sobre os moradores, ele perguntou sobre a terra. Irmão, se tem uma coisa que Deus não se preocupa é com o diabo. E se Deus não se preocupa com o diabo, para que você vai se preocupar? Não dá ibope para ele, filho. Para que você vai dar ibope para o demônio? Ah, pastor, mas esse problema eu vou falar com o senhor. Sabe, pastor, é triste, eu não queria admitir, mas sabe, pastor, puxa vida, é complicado, é difícil demais para mim, porque eu não tenho força para tal. Sim, você não tem, mas Deus tem. Por que você vai ficar abatido, desencorajado? Ele diz aqui, versículo de número 30, olha, o povo está lá falando a derrota lá, e ele diz assim, olha, vamos ler o versículo 28, diz aí, ó, o povo, porém, que habita nessa terra, o que eles falaram que o povo era? Lembra que Deus não perguntou sobre o povo, Deus mandou olhar a terra. Deus manda a gente olhar as bênçãos, as adversidades, você esquece, irmão, elas têm que ser superadas. Aí diz assim, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak, são gigantes. Aí, olha só o que o Calebe fez, ó. Diz assim, versículo 29, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no mar, pela margem do Jordão. Então a terra está toda ocupada. É aquela pessoa que a Bíblia mostra, por exemplo, uma coisa, dando um diagnóstico, mas ela mostra o diagnóstico dela, o pensamento dela, a visão dela, aquilo que ela sente. Ah, pastor, mas eu sinto que isso não vai. Deus não está perguntando a gente sobre sentimento, irmão. Deus está perguntando a gente se nós somos capazes de crer no que Ele está nos dizendo. Lembra de Marta? Ela sentiu o cheiro de Lázaro, já fede. Mas Jesus não estava perguntando sobre o cheiro. Ele estava perguntando se ela cria que Ele ressuscitaria. Ele não estava perguntando a ela, você acha que Ele está fedendo? Não, Ele estava perguntando a opinião dela. Ele estava perguntando o que ela conseguia crer. E ele reforça dizendo, não te disse eu que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Às vezes Deus está nos perguntando uma coisa e a gente está saindo da conversa pela tangente indo para outra. Fica e se atém ao que Deus está falando contigo. Fala para o seu vizinho, acorda, irmão. Deus está falando com você, você está dormindo. Amém. Vamos lá. Versículo 30, aí diz assim, olha. Olha como é que age o valente, olha como é que o valente ele se comporta. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Primeira coisa, irmãozinho, irmã, os incrédulos, as confissões de derrotas e de fracasso que você ouvir, você tem que fazer calar. Ah, pastor, eu vou ser mal educado e mandar minha mãe calar a boca? Propriamente você não precisa falar com ela isso, mas você não pode dar ouvidos ao que ela te diz. A opinião da pessoa, no que ela acha, não deve valer para você. Se você precisar que a pessoa concorde contigo na sua fé, irmão,
Se aquela pessoa não tiver fé, você vai estar perdido. Igual esses 11 que foram, os 10 que foram aqui com Caleb, eles fizeram o povo temer terrivelmente aquela situação. E por causa do que eles falaram, o povo de Israel estava a um palmo da terra. Eu costumo dizer que quando nós desistimos da bênção, nós estamos um palmo com ela assim do nosso nariz, ó. Mas nós estamos mais propensos a desistir que nós não conseguimos enxergar ela aqui a um palmo do nosso nariz. Porque a incredulidade, ela faz a gente enxergar só o problema e nem a possibilidade de vitória a incredulidade deixa a gente enxergar. Por isso, se você não fizer calar a voz da derrota, a voz do comodismo, a voz do fracasso daquela pessoa que te diz determinadas coisas. Às vezes, por exemplo, meu irmão, eu tive pessoas que eu parei de falar com elas determinadas coisas porque elas não iam me ajudar a crer. E vou ser sincero contigo, às vezes até pastores. Não vou falar. Por quê? Porque a pessoa não vai me ajudar. Às vezes é difícil demais. Às vezes é complicado demais. E ali você precisa confiar em Deus. Mas aquela pessoa chega e esfria, joga um balde de água gelada na sua fé. Se você não fizer calar aquela voz da incredulidade, da derrota, da desistência, você não vai conquistar nada na vida. Porque olha o que ele falou aqui, olha. E disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguradamente prevaleceremos contra ela. Então você veja bem o que ele coloca aqui, olha, vamos animar, vamos nos encorajar, ânimo é coragem, ânimo é determinação, vamos subir, não vamos ficar aqui não. Por que a pessoa não sobe na vida, irmão? Ah, pastor, porque eu não tenho quem me ajude. Não, o primeiro que não te ajuda é você mesmo. Você é o seu primeiro problema. Primeiro problema é você. Ah, porque eu não tive uma oportunidade, porque as portas não se abriram para mim, porque a vida não sorriu para mim, pastor. A minha vida, poxa vida, pastor, só problema, sabe? Eu queria tanto que Deus me abrisse uma porta. Qual? Deus já abriu uma porta há quase 2000 anos atrás, e essa porta diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Por que não vamos passar pela... Ah, mas pastor, Paulo diz, por exemplo, uma grande porta nos abriu o Senhor. Mas tem muitas adversidades. Você acha que a bênção é grande, você acha que o diabo vai sair correndo da sua frente, justamente porque vai mudar a tua vida, vai mudar a vida dos outros, ele vai sair correndo de você? Vai não, meu filho. Como aqui a terra era boa, o lugar era bom, mas o demônio trabalhou com um elemento surpresa que Israel não contava com ele. O quê? O medo. A incredulidade. Por quê? Porque eles olharam para as circunstâncias. Se Eleazar tivesse olhado para as circunstâncias, todos correram. Todos que estavam com ele, quando os filisteus vieram, deram no pé. Ele segurou a espada, lutou até a sua mão dar uma cãibra, mas acabou a guerra e ele estava com a espada na mão. A espada não soltava da mão. Estava ali seguro. Por quê? Porque aquele homem estava decidido ou matar ou morrer. Agora nós não morremos quando nós estamos decididos, nós vencemos. Ora, se você é aquela pessoa que vai pela opinião dos outros, se você é aquela pessoa que vai pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas acham, e às vezes, irmão, você já percebeu que às vezes você não está nem perguntando opinião à pessoa e ela vem lhe dar?
Às vezes a pessoa te pergunta, fulano, e o seu marido, que virou ele? Eu estou orando por ele. E você acha que ele vai voltar para sua casa? Você não está pedindo opinião à pessoa, você está dando uma resposta do que ela falou. Essas pessoas você tem que fazer calar. Você tem que fazer elas calarem. Uma época, por exemplo, quando eu estava falando algo para uma pessoa acerca de um problema muito sério, a pessoa virou para mim e disse assim, você acha que isso vai dar certo? Olha, meu irmão, eu não estou perguntando sua opinião, eu estou falando com você que eu vou fazer isso. Agora senta e assista. Não te mete aqui no meu caso então, que eu não posso contar com você. Eu não vou contar com você. Aquele com quem eu estou contando, nunca falhou e nem vai falhar. Aí como é que você tem certeza que vai acontecer? Porque esse que eu estou contando com ele, não está me pedindo opinião. Ele está perguntando se eu creio que ele é capaz de fazer isso. Lembra o que Jesus perguntou para Bartimeu? Creres que eu possa fazer isso? Porque ele está pedindo a cura, ele está pedindo a visão. E Jesus faz a pergunta, você crê que eu possa te curar? Porque para Jesus o que importa é a sua opinião, não é a opinião dos outros. Para Jesus o que importa é o que você crê, não é o que os outros creem. Você acha que de todas aquelas pessoas que estavam na casa de Maria e Marta, todas elas criam que Lázaro iria ressuscitar? Não, só tinha duas que criam, Marta e Maria. E no entanto Jesus ressuscitou a Lázaro, não por causa dos incrédulos, ressuscitou a Lázaro por causa do crente. Todo mundo pode estar falando com você, isso não vai dar certo. Então diga para a pessoa, senta e assista o filme. Porque até em novela da Globo, o mal perde para o bem. Viu, meu irmão? Caso você, eu não assisto mais. Mas no tempo que eu assistia a novela, nem que fosse no último capítulo, o bem triunfava sobre o mal. Você pega os filmes, todos são iguais, só as coisas que são diferentes. Gravado em local diferente, cenas diferentes. Mas tudo igual. O bandido vai vencendo, é igual a luta do Van Damme, irmão. O cara apanha, quebra ele, levanta. Aí depois no final ele levanta, dá só um golpe no cara e acabou com ele. Pronto. Está liquidada a fatura, mas o cara venceu. Quer dizer, o bandido vai levando a vantagem e o mocinho vai apanhando. Mas no final o mocinho dá a volta por cima e vence a coisa. Ora, nós não estamos tratando de bandido e mocinho, nós estamos tratando de luz e de trevas. E a luz sempre prevalece sobre as trevas. Sempre. O mundo era vazio e sem forma, mas quando Deus acendeu a sua luz, o mundo começou a ganhar forma. E pronto. Não vá pela opinião dos outros, vá por aquilo que você crê. Caleb mandou todo mundo calar. É assim que brota, que nasce o valente. Cala a voz dos derrotados na sua mente. Pode ser seu marido, minha irmã. Pode ser sua esposa, meu irmão. Não fala. Não diga mais nada. Não precisa gritar com a pessoa, xingar com ela. Mas não compartilha mais o que você crê com a pessoa. Deixa ela presenciar, deixa ela vir. Deixa ela assistir de camarote. Pode sentar e assistir. Você vai ver a operação que o meu Deus vai fazer. Eu estou convidando você para assistir esse filme. Às vezes, o que falta para nós é coragem. Nós achamos que pelos outros desanimarem, Jesus também vai desanimar. Não vai não, meu filho. Não vai não. Não vai. É a sua determinação que vai fazer você vencer. Um dia, bem lá atrás, quando a minha esposa ainda não acreditava muito em Deus, depois ela passou a ter mais fé do que eu. E é verdade, ela tem mais fé do que eu mesmo, irmão. Essa mulher que você não conhece ela. Ela que não quer, ela disse para mim, eu não quero fazer reunião, meu chamado não é para isso e tal, é só para ajudar você e não sei o quê. E ela me ajuda bastante. Mas
Eu dei uma reunião uma vez para ela aqui, no culto de 2 horas da tarde, até hoje foi a pessoa que mais trouxe gente no culto aqui, foi os cultos dela, ela que não quis continuar. Aí eu não vou forçar, porque se Deus não mandou ela fazer, não vou forçar fazer ela fazer aquilo que eu acho que pode ser. Não é assim que a coisa funciona. Mas lá atrás ela era incrédulazinha, irmão. Que um dia a gente estava indo para casa e ela me perguntou assim, nós tínhamos que pagar 3.400, 3.400, 3.600, uma coisa assim, não me lembro, né? E a gente estava com R$ 1.400. De 29 dias, deu R$ 1.400. E a gente tinha que pagar 3.000 e cacetada. Então nós tínhamos um dia para conseguir aquilo que nós levamos 29 dias para conseguir. Não era uma coisa normal, não. Era. Quando ela me perguntou quanto faltava, ou quanto a gente tinha, eu disse assim, nós temos 1.400. Ela olhou para mim e disse assim, tinha um cânticozinho que uma irmãzinha cantava lá na igreja, ela disse assim, somente pela fé, Irmão, quando ela falou aquilo ali, eu senti o desânimo nela. Eu falei assim, é a fé mesmo, pode ficar tranquila, amanhã de manhã eu me levanto, eu vou subir lá no alto daquela montanha ali que você está vendo, eu vou passar o dia com Deus, quando eu descer de lá, eu volto com esse recurso amanhã na minha mão, para entregar para você ver. Ela falou assim, meu filho, só Deus mesmo. Eu falei, a gente está tratando com tranca-rua, minha filha. A gente está tratando com homem mesmo, caramba. E ela, mas é muita coisa, você não está vendo? Olha, até agora só deu isso, mas minha filha, isso aí para Deus não é nada. Para mim, para você, pode ser muita coisa. Aí, quando nós ficamos nessa lenga-lenga, eu calei. Saí fora. Aí, no outro dia de manhã, eu levantei, ela nem viu. Levantei, fui lá para o alto da montanha, como eu falei, passei o dia todo lá. Quando estava faltando umas 2 horas para mim poder fazer o culto, eu desci lá da montanha, cheguei lá na igreja, tomei banho, abri a igreja e comecei a fazer a reunião. E naquele dia chegou uma chuva, daquelas que dá aqui quando o céu abre assim, derrama de balde. Deu lá também. E o diabo disse assim, agora eu quero ver, o povo não vem, quero ver como é que tu vai conseguir. Porque quanto mais gente, melhor seria para conseguir aquele valor, né, irmão? Tudo bem. Chegou na hora do culto, uma terça parte do povo que vinha no culto veio naquele dia. E eu virei para os irmãos, eu fui lá para o culto fazer a reunião, fui lá para a igreja fazer a reunião. E o diabo falou no meu ouvido assim, se com a igreja cheia era difícil conseguir, quanto mais com a igreja vazia. E eu disse assim para o diabo, do Senhor é a guerra, Ele livra com muitos, mas livra com poucos também. Aí fiz o culto, terminei e falei com os irmãos, irmãos, eu preciso de 3.600 e eu só tenho 1.400. Aí pediu os envelopes do dízimo de oferta. Sabe quanto tinha nos envelopes de dízimo de oferta? R$ 250. E todos eles. E eu virei para os irmãos e eu disse assim, eu preciso de R$ 3.600 hoje aqui. E nós vamos ter que ter isso aqui, irmão. Nós não vamos deixar de pagar as contas da casa do nosso Deus. E Deus falou comigo que esses valores Ele enviaria hoje aqui. Portanto, esse valor está aqui no nosso meio. Eu estou convidando você a você entregar o que você pode entregar agora. Tinha um irmão que ele só dava cheque de R$ 10. Nesse dia o irmão deu um cheque de 300. Eu falei, Jesus, o Senhor está operando mesmo. A certeza que a gente ia conseguir isso foi aquele cheque que foi o primeiro a dar. Ele era o único que esperava o último dar. E aquele irmão levantou, mandou o filhinho dele, assinou o cheque, mandou o filhinho dele entregar. Quando eu abri assim, eu olhei, eu falei assim, esse negócio é confirmação, isso aqui.
Aí eu nunca vi as pessoas até hoje, ao longo desse meu ministério, eu nunca vi as pessoas ajudando com tanta alegria. Umas irmãzinhas, um casalzinho de velhinho que tinha lá, eles levantaram os dois e foram lá, o velhinho enfiava a mão no bolso aqui, enfiava a mão em tudo quanto é bolso, tirando nota, de moeda, tudo que tinha. A velhinha abriu a bolsa, sacudiu assim, jogou tudo em cima do altar, depois catou as coisinhas dela, deixou tudo que ela tinha dentro da bolsa. Eu nunca vi um negócio daquele, irmão, eu chorei quando o povo estava dando oferta. Terminou, ficou faltando R$80. E eu falei, irmãos, eu não vou segurar vocês aqui. Deus falou comigo que Ele mandou. Eu vou terminar o culto e seja assim, feito conforme a vontade de Deus. Eu creio que Deus mandou isso para nós. Mas se não está contigo, eu não vou te espremer. De repente, antes de chegar lá na minha casa, eu vou achar isso na rua. Alguma coisa vai acontecer. Mas amanhã, esse dinheiro a gente deposita ele. Terminei a reunião. Quando eu terminei, ficou umas pessoas para falarem comigo. E tinha um camarada que ele levantava e ele ia lá na porta, assim. Quando eu chegava na porta, ele voltava de novo e sentava lá. Eu falei, ele deve estar querendo falar comigo. Ficou, todo mundo saiu, ficou só ele. E ele veio e disse assim, pastor, me libera para mim ir embora. Eu falei, irmão, você está liberado. Por que você não foi? A porta está aberta. Ele falou, eu não consigo sair lá na porta. Mas por que tem demônio lá na porta? Ele, não, pastor. Eu tenho um negócio aqui comigo, que era para mim ter dado, eu não dei. Eu falei, o quê, rapaz? Ele falou, eu tenho um cheque. Eu falei, mas Deus mandou você dar? Pastor, Deus mandou eu dar, mas só que eu estou com medo de dar. Mas por que você está com medo de dar, irmão? É porque esse cheque, pastor, eu fiz para pagar os camaradas que estão trabalhando na minha casa. E eu não tenho outro dinheiro para pagar eles não, pastor. Se eu der esse cheque aqui, eu não vou poder pagar. Eu falei, por que você não pagou eles? Ele falou, pastor, eu saí, meu pessoal nunca sai da obra enquanto eu não chego lá para pagar eles. Hoje eu saí mais cedo do meu trabalho, para eles não ficarem lá me esperando, e quando eu cheguei eles já tinham ido embora, eles nunca fizeram isso. E os caras já tinham ido embora, pastor, o que eu faço? Eu falei, o que você deve fazer é deixar seu medo, irmão. Deus mandou você dar esse negócio? Então entrega logo isso e vai embora, papai. Ou então você pega as tuas coisas e vai embora logo. Ele olhou assim para mim, sabe de uma, pastor? Eu vou fazer isso mesmo. Pegou o cheque e me deu. Eu não sei quanto que tinha no cheque, não. Pegou o cheque e me deu. Peguei o cheque, entreguei para a irmã, que estava lá mexendo com isso. E ela foi, olhou e disse assim, o senhor já viu quanto que é o cheque, pastor? Eu falei, não. R$487. Estava faltando 80 e pouco. Então Deus deu 400 a mais. Eu peguei aquele negócio, arrumei tudo direitinho, coloquei num papel assim, bem grande assim, escrevi com letras assim, bem bonitonas, assim, grandonas assim. Botei assim dentro, levei, cheguei lá, a minha mulher, eu cheguei em casa com aquela cara assim de derrotado, sabe? E a minha mulher veio e disse assim, pela cara. Falei, felizmente, está aí. Ó. Ela pegou quando ela leu, não acredito. Irmão, para você ver como ela é incrédula. Ela abriu o negócio e conferiu nota por nota. Ela, gente do céu, como é que você conseguiu isso? Eu falei, eu não consegui nada, eu só consegui crer. Quem conseguiu para mim foi Deus. Porque quando você crê, Deus opera um grande livramento. Olha o que o Caleb falou, olha, Josué capítulo 14, diz assim, por isso que a minha mulher, irmão, nós passamos a crer em Deus, que nós vimos muitas manifestações de Deus. Ela foi vendo isso, foi vendo essas coisas, esse operar de Deus, esse agir de Deus. É por isso que eu digo para você, ela tem muito mais fé do que eu. Diz assim, olha, nunca mais ela duvidou de Deus. Por isso, se ela te der uma palavra a falar contigo, pode pegar, meu irmão. Segura sua bênção. Posso ler? Versículo 8 diz assim, versículo de número 7 diz assim, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor,
me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. O que o Caleb fez, irmão? Enquanto os outros estão lá fazendo o coração tremer, fazendo o coração derreter, colocando pavor, colocando medo, irmão, fica com aquilo que você tem no seu coração. O que Deus falou com você? O que Deus disse para você? O que a palavra de Deus garantiu para o seu coração? Se estabeleça nisso. Caleb diz assim, olha, eu tinha 40 anos. 45 anos se passaram. Mas aquilo que Caleb tinha no coração, não saiu. Não saiu. Por que não saiu? Porque Deus havia dito que Caleb entraria naquela terra. 45 anos se passaram e o que Caleb sentia não mudou, só porque o pessoal temeu e não teve coragem de entrar. Mas diz assim, olha, versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou. Moisés era a boca de Deus, irmão. Às vezes tem hora que eu fico injuriado com algumas pessoas. Elas me pedem assim pede o meu tempo, eu dou o tempo para elas, escuto o problema, eu abro a boca e dou uma palavra. E não é minha, dou uma promessa de Deus. E a pessoa vira para mim e diz assim, e às vezes eu ainda faço a oração ainda. E termina, a pessoa diz assim, mas continue orando por mim. Pelo amor de Deus, irmão, para com essa incredulidade. Põe aquela palavra no seu coração e prossiga seu caminho. Não tem outra para o diabo, ele vai ter que obedecer a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar, disse Jesus. A gente crê ou não crê? Então, se a gente crê, a gente não deve também deixar a palavra passar. Por isso que ele diz, naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. O tempo passou, mas a fé dele não diminuiu. Não deixe que o tempo ou que a falta da sua conquista diminua a sua fé. Não deixe que ao pensar que o tempo passou e você não foi curado, que você não será. Que você não foi liberto, que você não será. Que você não alcançou o topo, que você vai morrer no vale. Não, a promessa de Deus não vai falhar com você, ela nunca falhou com ninguém. Não vai falhar no seu caso. Seja valente, Caleb está dizendo, eu nunca desisti daquilo que Deus falou se cumprir na minha vida. Deus havia dito que eu pisaria naquela terra que eu pisei, seria minha, seria da minha família em herança. Meu irmão, toma posse da palavra de Deus que traz a bênção para você e para a sua casa. Tome a posse da palavra de Deus para a sua vida profissional, sua vida pessoal. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Jesus não diz que nós somos fracassados. As pessoas é que vão te chamar de fracassado e de derrotado. Jesus te chama de vencedor. Fica com o que Jesus te diz e não olhe para o tempo. Mas é que o tempo está passando, pastor. Pelo amor de Deus, não desanima. O que diz as Escrituras? Tudo que nós semearmos, se nós semeamos fé, o que vamos colher? Milagre, resultado de fé é milagre, irmão. Resultado de fé é milagre.
tudo que nós semeamos, nós iremos colher. Tudo que o homem semear, ele colherá. Porém, tem gente que semeia e não colhe, sabe por quê? Porque a pessoa desfalece. Mas até agora. Lembra do nosso pai Abraão? Senhor, o que has de me dar se até agora eu estou sem filho? O que estava acontecendo com Abraão? Abraão estava desanimando, irmão. Por causa de quê? Do tempo. O tempo, ele não pode diminuir a sua fé. O tempo tem que deixar a sua fé mais apurada. A sua fé tem que ser igual ao vinho. Quanto mais velho, melhor. Se nós ficamos diante das situações apavorados, e se nós achamos que por causa do tempo que passou, as coisas não vão acontecer, misericórdia, irmão. Não seja incrédulo, seja crente, seja de Deus. Acredite nas promessas que Deus tem lhe dado, elas vão se cumprir. O que é necessário fazer? É necessário que você persevere, é necessário que você siga o que Deus tem te falado. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Quando você estiver determinado e estiver firme, você vai alcançar a promessa de Deus. Pelo menos é o que diz as Escrituras. Só para terminar, Hebreus 10. Diz aí, olha, Hebreus, capítulo de número 10. Posso ler? Vou ler. Quem não achou, põe na tela. Hebreus 10, versículo de número 35. Já está lá na tela já, olha, já arranjou primeiro que você. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 36. Porque necessitais de paciência, que é perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançais o quê? Possais alcançar a promessa. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não o que há de vir. O que há de vir. Repita de novo, o que há de vir. Fala assim, minha alma. Escute isso. O que há de vir, virá. O que há de vir, virá. Agora só os solteiros, diga assim, eu já sei o nome do meu pretendido, ou da sua pretendida. Qual é o nome dela? Há de vir. Como é que ele chama? Há de vir. Qual é o nome dele? Há de vir, mas não veio ainda, mas já está vindo. Versículo 39, 38, põe lá por favor, volta lá moço, na Bíblia lá, o menino está com pressa. Mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39, nós porém, diga nós porém, diga nós porém, agora diga eu porém, não sou daqueles que retiram para fracassar, mas eu sou daqueles que creem para a conservação da alma, para guardar viva a promessa, como guardou Abraão, como guardou Isaac, como guardou Jacó, para guardar firme a promessa, como guardou Jesus e foi ressuscitado do mundo dos mortos. Que ninguém tinha morrido e passado 3 dias no seio da terra e ressuscitado. A não ser que Jesus tenha feito, que foi o caso de Lázaro. Mas Jesus disse para os seus discípulos, eles vão me matar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ressuscitou conforme está escrito na palavra de Deus. Irmão, creia, fica firme, persevere, acredite na sua vitória. Você foi predestinado para o sucesso. Não se entregue, não tenha medo, o diabo não vai te impedir, ele não pode segurar a palavra de Deus. Ele segurou Israel no deserto 45 anos. Mas Caleb entrou na terra de Canaã porque Deus havia prometido e ele perseverou nos 45 anos depois.
até que aquilo se cumprisse. Deus não brinca com a sua palavra. É assim que os valentes de Deus são feitos. Eles não desistem. Não desista das promessas, não desista da palavra de Deus, não desista da sua fé. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir. Todas as vezes que o demônio colocar na sua alma o medo, a dúvida, responda com isso aqui: o que há de vir. Eu não vou retroceder, Senhor. Se você desanimou, peça perdão. Senhor, me perdoe por ter abalado meu coração. Mas eu vou conservar esta promessa na minha alma. Seja uma terra produtiva. A terra produtiva é a terra que crê, é o coração da pessoa que persevera. Esses são os valentes de Deus. São essas pessoas que conquistam, são essas pessoas que levam Deus a operar grandes livramentos. São estas pessoas. São elas. Não olhe, irmão, o demônio gosta de fazer a gente olhar para o tempo, mas o tempo está passando. O tempo está passando, e daí? Deus é dono do tempo, Deus é Senhor do tempo. Não há nada melhor do que um dia após o outro. Ah, pastor, mas se até hoje Deus não fizer, amanhã é tarde demais. Meu amigo, Deus está no controle das coisas, nunca é tarde. Nunca é tarde.